Para um homem que perdeu tudo, o que poderia ser pior do que a própria morte? Arge estava prestes a descobrir isso. Um anjo quebrou as regras e agora Arge acordou na vida de outra pessoa. Uma vida de luxo e poder ele tem agora, mas essa nova realidade não é um presente não, é uma prisão e o verdadeiro dono da vida que ele roubou vai fazer de tudo para tomá-la de volta. Esse filme se inicia acompanhando um anjo chamado Gabriel, cuja função específica era proteger os seres humanos de acidentes automobilísticos causados pela perigosa distração de digitar ao dirigir. Certo dia, durante uma dessas intervenções de rotina, ele impede uma colisão fatal, salvando um homem chamado Arch. Contudo, Gabriel imediatamente percebe algo profundamente perturbador. Arge não demonstrava alívio por ter sido salvo. Pelo contrário, ele exaurava uma aura de quem havia desistido completamente da vida. Logo após o incidente, Arge simplesmente segue o seu caminho e entra na fila de uma loja de pãezinhos de canela, muito popular ali. Ele era um prestador de serviço para uma plataforma digital, onde pessoas são remuneradas para completar tarefas umas para as outras. Apesar de ter tido um desempenho excelente na faculdade, Arge estava preso nesse tipo de trabalho por não conseguir encontrar nenhuma outra oportunidade de emprego. Naquele dia, sua missão era apenas comprar pãezinhos para um cliente, mas após esperar 2 longas horas na fila, o produto se esgotou. Imediatamente, o cliente que o designou cancelou a tarefa, significando que Arge não receberia um único centavo pelo seu tempo perdido. Tudo isso sob o olhar atento do anjo. Ainda naquele mesmo dia, no local de trabalho de Arge, uma garota chamada Helena abordou ele. Ela o questionou sobre as condições do serviço e se ele estava satisfeito com o ambiente. A intenção de Helena era clara, ela desejava organizar um sindicato para promover mudanças reais para os trabalhadores da plataforma, mas encontrou em Arge um muro de ceticismo, pois ele acreditava que nada jamais mudaria para melhor. Helena, frustrada, então foi embora. Mais tarde, os dois se esbarraram por acaso em um restaurante. Arge parecia exausto, como se não dormisse há dias, o que levou Helena a sugerir que ele tentasse ouvir histórias para dormir, para ajudar a relaxar. Foi então que Arge confessou ser, na verdade, um editor de documentários, insinuando que estava apenas fazendo trabalhos de freelance temporário. Gabriel continuava observando essa interação à distância. Depois disso, Arge se dirigiu ao seu carro e se deitou para dormir. Ele estava vivendo ali no veículo, mas mentia para o seu pai, dizendo que havia se mudado para um apartamento novo. Em uma ligação, seu pai ainda aumentou a pressão ao contar sobre um parente que tinha acabado de conseguir um emprego fantástico em uma grande empresa. Arge tentou seguir o conselho de Helena então com o aplicativo de sono, mas os anúncios o interrompia constantemente. Para removê-los, seria preciso pagar $6. Gabriel não perdia essa situação de vista nem um minuto. No dia seguinte, somos apresentados à hierarquia celestial, onde diferentes anjos gerenciam vários aspectos da existência humana. Entre eles estava Azarel, um anjo com a profunda missão de ajudar almas perdidas, indivíduos que estavam prestes a encerrar suas próprias vidas, inspirando eles a encontrar um novo motivo para continuar. Gabriel ouviu com admiração os relatos deste anjo e procurou Marta, a gerente dos anjos, solicitando tarefas mais significativas. Ele declarou que queria salvar uma alma perdida, mas Marta explicou que o primeiro desafio era encontrar uma, o que não era uma tarefa simples. Gabriel insistiu que Arge era essa alma em questão, mas Marta foi taxativa. Essa não é
a sua designação. A verdadeira missão de Gabriel para aquela semana era, ironicamente, salvar Helena de um acidente. Enquanto isso, Archie, tendo mal conseguido dormir, chegou na casa de Jeff, um homem extremamente rico, para outro serviço freelance. A tarefa era limpar a garagem dele, já que Jeff vinha usando o aplicativo para a maioria de seus afazeres, desde que seu assistente pessoal foi embora. Após dar as instruções, Jeff foi para sua rotina de mergulho frio, que consistia em ficar 3 minutos em água gelada e, em seguida, correr para a sauna por 15 minutos. Archie executou ali a limpeza da garagem com perfeição absoluta. Jeff agradeceu, prometendo uma avaliação de 5 estrelas, mas Archie aproveitou a oportunidade para perguntar se ele estava procurando um assistente. Jeff hesitou, pois mal o conhecia, mas ambos concordaram em trabalhar por um período teste de uma semana. Archie se destacou ali na função. Ele trazia as refeições de Jeff com apresentações impecáveis, começou a organizar preparativos para a festa de 40 anos e até gravava vídeos para ele. A opulência de Jeff era impressionante, evidenciada pela compra de um relógio de 250 mil dólares. Ele chegou a confiar seu cartão corporativo a Archie para gerenciar as despesas. Quando Archie perguntou sobre o trabalho de Jeff, ele explicou que dirigia uma firma de capital de risco que investia em empresas menores e que sua trajetória até aquele ponto tinha sido notavelmente fácil, pois ele era herdeiro. Naquela noite, Gabriel viu Archie indo para um motel. Helena ligou para ele, pois Archie deveria tê-la buscado, mas ela acabou sofrendo um acidente, exatamente o acidente que Gabriel falhou em impedir. Eles remarcaram o encontro então para o dia seguinte. No trabalho, Jeff mostrou a Archie uma arma que guardava em casa, justificando ser para a emergência devido a recentes invasões na vizinhança, e citou uma coisa que seu instrutor ensinou para ele: atire primeiro e pergunte depois. Archie então mencionou que tinha um encontro e precisava ir. Contudo, assim que Jeff soube que o encontro seria em um restaurante de tacos, ele vetou essa ideia. Jeff sugeriu um local muito mais sofisticado e até emprestou uma jaqueta cara para Archie usar. No encontro, Archie estava prestes a pedir o prato que Jeff havia recomendado, mas quando ele e Helena viram o preço, ambos recusaram e pediram itens mais simples. Mesmo assim, a conta final foi absurdamente alta para Archie. Sentindo-se pressionado, ele usou o cartão corporativo de Jeff. No dia seguinte, Jeff confrontou Archie sobre esse gasto. Archie prometeu reembolsar ele, mas Jeff foi categórico: você não pode fazer isso e nós precisamos parar de trabalhar juntos, pois você rompeu a minha confiança. Archie então pegou suas coisas e foi embora, descobrindo em seguida que também não conseguia mais trabalhos lá no seu aplicativo. Desesperado por dinheiro, ele foi doar plasmas, mas o procedimento fez ele vomitar. Exausto, ele adormeceu e, ao acordar e sair, descobriu que seu carro havia sido rebocado. A vida de Archie tinha chegado no fundo do poço e Gabriel testemunhou o colapso total. Finalmente reconheceu Archie como uma alma perdida. Ele decidiu então quebrar o protocolo. Se aproximou dele e revelou suas asas e disse: eu sou um anjo e eu sei tudo sobre a sua vida. Gabriel tentou inspirar Archie a continuar vivendo, mostrando a eles visões de seu futuro. Na primeira, Archie conseguiria um emprego em uma empresa de entregas, mas os prazos seriam tão opressores que ele teria que urinar nas garrafas, pois ele não teria tempo para nada. Em seguida, mostrou a Archie e Helena morando juntos na casa da mãe dela, mas o local estaria superlotado com outras pessoas e isso desagradou Archie. A visão seguinte os mostrava se mudando para o Texas, mas lá eles seriam tão pobres que não teriam como pagar o tratamento veterinário para um cachorro doente deles. Horrorizado com as perspectivas, Archie rebateu: é por isso que eu deveria viver
por essa vida de merda. Ele detestou cada segundo daquele futuro. Gabriel confessou que não deveria estar fazendo aquilo, revelando suas asas pequenas, um sinal de que ele era um anjo de baixa patente. Mas eu quero te ajudar, insistiu o anjo. Preciso que veja que sua vida é preciosa. Arge discordou, afirmando que sua vida era inútil e existia apenas para servir pessoas ricas como Jeff. Para provar que Arge estava errado e que talvez a vida de Jeff não era tão valiosa assim, Gabriel tomou uma atitude radical. Ele trocou os dois de lugar. Quando Arge despertou, estava em um carro de luxo. O segurança que o viu dormindo ali não disse nada. O veículo, sendo automático, o levou diretamente para a mansão que antes era de Jeff. Nessa nova realidade, Jeff estava vivendo a vida miserável de Arge, que agora era o seu assistente. De quem é esta casa? Perguntou Arge, confuso. É sua, respondeu Jeff. As fotos de Jeff na casa haviam sido substituídas por retratos de Arge. Gabriel apareceu e perguntou se ele gostava da nova vida, agora que tinha riqueza e tudo mais. O anjo estabeleceu um prazo de uma semana para Arge experimentar aquela existência antes de reavaliarem a situação, mas advertiu: agora tanto os aspectos bons quanto os ruins da vida de Jeff são seus. Arge rapidamente começou a desfrutar dos privilégios, mas logo descobriu que também precisava participar de reuniões. Ele compareceu a uma, embora Gabriel esperasse que ele fracassasse. A reunião não passou de conversa fiada e de um jantar caro pago pela empresa. Contudo, ao chegar em casa, um técnico o informou que o aquecedor da piscina havia quebrado e que o conserto foi $35.000. Gabriel surgiu comentando sobre a despesa exorbitante do aquecedor da piscina, mas Arge, agora imerso em sua nova realidade, respondeu com indiferença, afirmando que tinha recursos de sobra para cobrir qualquer imprevisto. Paralelamente, havia a questão de Helena, que obviamente não tinha conhecimento daquela versão de Arge. Ele precisou se reapresentar como se fosse um primeiro contato, e o processo fluiu com uma facilidade surpreendente. A confiança que o dinheiro lhe deu tornou tudo mais simples. Os dois saíram então para um encontro e simbolicamente pediram aquele mesmo prato sofisticado que em sua vida anterior tinham se visto forçados a recusar devido ao preço. A noite foi um sucesso absoluto, culminando em um beijo que selou essa nova dinâmica. Ao final do período experimental de uma semana, Gabriel procurou Archie, questionando se ele estava preparado para retornar à sua antiga existência. O anjo ingênuo acreditava que aquela imersão na superficialidade faria Archie valorizar sua vida anterior e desejar o retorno. O tiro, no entanto, saiu pela culatra. Archie estava absolutamente fascinada pela nova vida. Foi então que uma regra celestial se tornou clara. Gabriel não podia reverter a troca sem o consentimento de Archie, o que significava que ele poderia permanecer rico pelo tempo que quisesse, e ele não tinha a menor intenção de abdicar disso. Essa atitude de Archie selou o destino de Gabriel. Marta, sua supervisora, repreendeu ele severamente, questionando sua desobediência. A missão original era proteger Helena. A falha de Gabriel causou o acidente dela, que por sua vez gerou uma reação em cadeia, adiando o encontro e culminando na demissão de Archie. E assim como punição pela interferência desastrosa, Marta sentenciou Gabriel à perda de suas asas. A história avança para Archie, que está promovendo uma grande festa em sua mansão. Gabriel, agora aparentemente visível para os humanos, aparece para confrontar ele, questionando a justiça de seus atos para Jeff. Para intensificar o drama, Gabriel restaura as memórias do verdadeiro Jeff, que estava vivendo a vida miserável de Archie. O impacto da revelação é tão devastador que Jeff desmaia. Ao
recuperar a consciência, ele implora a Arge que desfaça a troca, chegando a oferecer $200.000. Arge, com desprezo, recusa, notando que seus novos carros valiam muito mais que isso. Jeff apela para a moral então, admitindo que não sabia da situação dele, mas que roubar a sua vida era errado. Arge, surpreendentemente, concorda com o princípio, mas pede mais alguns dias para aproveitar. Na saída, Arge ainda comete um último ato de humilhação, proíbe Jeff de pegar qualquer dinheiro na casa, lembrando ele friamente: "Você me demitiu por muito menos." Jeff sai desafiador, afirmando que Arge pode aproveitar os frutos de seu trabalho, mas ele não era herdeiro? Gabriel, agora igualmente desamparado, pergunta a Jeff se poderia ficar com ele, e os dois acabam dividindo uma cama de motel. A realidade bateu forte na manhã seguinte, quando foram informados de que deveriam desocupar o quarto ou pagar por mais tempo. Sem dinheiro, Jeff recorreu àquele aplicativo que Art trabalhava, mas o choque cultural foi imediato. Ele mal sabia dirigir o carro simples de Art e precisou da ajuda de Gabriel. Jeff experimentou o lado brutal do trabalho precarizado das plataformas digitais, lidando com robôs de entrega, clientes que culpavam ele por erros em embalagens e avaliações de 1 estrela. Para piorar, ele descobriu que o pagamento só viria no final da semana, forçando eles a dormir no carro, uma situação que Gabriel bizarramente tentava ver pelo lado positivo. Em um contraste absoluto, Arge convidava Helena para uma viagem de fim de semana em Paris. Ela recusou, explicando que tinha uma reunião crucial com o sindicato. Arge, impaciente, insistiu que ela remarcasse, chegando a dizer que a luta dela era um saco. Helena ficou profundamente ofendida com isso. Ela percebeu que, embora suas vidas fossem opostas, ela tinha que lutar pela sua vida, independentemente da aprovação dele. Logo após esse conflito com Helena, Arge, dirigindo distraidamente, sofreu um acidente justamente por estar digitando ao volante. Gabriel, que estava com Jeff no momento, não pôde intervir e informou ao seu companheiro de infortúnio que Arge havia entrado em coma. A situação de Jeff, que já era péssima, se tornou desesperadora. Agora ele estava preso à vida de Arge, tendo que esperar que ele, em seu corpo, despertasse. Ele exigiu que Gabriel consertasse tudo, mas o anjo não tinha mais poder. Marta, vendo o tamanho do desastre, efetivamente demitiu Gabriel, destituindo ele de seus poderes e tornando ele humano até que a bagunça fosse resolvida. Gabriel imediatamente sentiu fome agora e Jeff o ensinou a comer um hambúrguer, uma experiência que o anjo caído achou surpreendentemente prazerosa. Jeff, por sua vez, pesquisou que um coma médio dura de 2 a 3 semanas e traçou um plano. Iria à sua antiga firma e usaria seu conhecimento para parecer um gênio financeiro e ganhar dinheiro rápido. O plano fracassou miseravelmente. Ele foi expulso, tratado como um hacker ou um louco, e o hospital se recusou a dar informações sobre Arge devido à confidencialidade. Enquanto Jeff se desesperava, Gabriel estava aprendendo as complexidades da vida humana, como usar a internet. Jeff, porém, o trouxe de volta à realidade, avisando que ele também precisava encontrar um emprego. O ex-anjo conseguiu um trabalho lavando pratos em um restaurante, mas teve um choque de realidade ao receber seu primeiro pagamento. Ele descobriu que, após uma série de deduções e impostos, o valor líquido era muito menor do que o esperado e questionou por que o Estado deveria ficar com o dinheiro dele, sendo que quem trabalhou foi ele. Gabriel percebeu que aquele salário mal dava para sobreviver e que ele precisaria de um segundo emprego. Sua fantasia de ter um único trabalho e usar o resto do tempo para se divertir foi então brutalmente desfeita pela realidade econômica, e foi exatamente nesse momento de dificuldade para a dupla que, do outro lado da cidade, Arge finalmente despertou do coma. Ali, a enfermeira informou Arge que 2 pessoas tinham perguntado insistentemente por ele, sugerindo que ele entrasse em contato. Quase
simultaneamente Jeff, em sua nova rotina de entregador, recebeu um pedido de entrega destinado exatamente ao endereço de sua antiga mansão. Isso o fez concluir que Arj havia despertado do coma. Contudo, quando Jeff chegou ao local e foi visto por Arj, este último encenou uma performance digna de nota, fingindo uma severa amnésia pós-traumática, alegando não se lembrar de nada, nem mesmo de seu próprio nome. Jeff obviamente não acreditou naquela farsa. Completamente desolado, ele procurou Gabriel e relatou o ocorrido, chegando ao ponto de perguntar em absoluto desespero como poderia fazer para falar diretamente com Deus. Gabriel, que a essa altura já estava mergulhado nas misérias humanas e havia até começado a fumar, simplesmente respondeu que tal pedido estava muito acima de sua alçada. Jeff, perdendo a paciência, tentou chacoalhar o anjo caído, questionando se ele preferiria o futuro medíocre de lavar pratos e fumar ou se estava disposto a lutar para reconquistar as suas asas. A provocação de Jeff então acendeu uma fagulha na mente de Gabriel. Ele finalmente compreendeu que toda aquela confusão catastrófica havia começado no momento em que ele negligenciou sua verdadeira missão: proteger Helena. Uma nova teoria se formou: se ele conseguisse de alguma forma colocar Helena de volta em seu caminho de luta e propósito, talvez Arj, por tabela, também reencontrasse seu próprio valor e finalmente consentisse em reverter a troca de vidas. No dia seguinte, eles localizaram Helena, que estava discursando para os seus colegas de trabalho. Ela havia avançado na formação do sindicato, motivada após um membro da equipe sofrer um ataque de pânico devido à pressão laboral. Ela argumentava que a precarização do trabalho digital só piorava porque todos aceitavam migalhas e que o trabalho digital dá a falsa impressão de que a pessoa é a empresária. Mas a resistência vai começar agora, ela disse. Gabriel, em sua total falta de noção da vida humana, interrompeu o discurso com comentários absurdos sobre impostos e a necessidade de dinheiro para diversão. Como ele nem sequer trabalhava ali, a segurança foi prontamente chamada e expulsou ele do local. Para piorar, a votação para a criação do sindicato foi um fracasso retumbante, com Helena perdendo por uma margem enorme. Enquanto Gabriel lamentava o fracasso da votação, se sentindo um inútil, um funcionário chamado Felipe se aproximou para consolar ele e, em um raro momento de vulnerabilidade, o ex-anjo confessou toda a sua história, que era um ser celestial que havia cometido erros terríveis, desobedecido ordens e, como resultado, perdido seu emprego divino. Felipe, tentando animá-lo, decidiu que a melhor solução era levá-lo para dançar. Na pista de dança ocorreu um encontro predestinado. Gabriel conheceu uma mulher que ele havia salvo de um grave acidente de trânsito meses antes. Ela era, por coincidência, a esposa de Felipe. Essa conexão fez Gabriel perceber que suas ações passadas, mesmo as que ele julgava triviais, tiveram um impacto na vida real e positivo na vida das pessoas. Em total contraste, a vida de Jeff só afundava. Ele foi sumariamente demitido do serviço de entrega, sendo substituído por um robô automatizado. Desesperado, ele desabafou com Gabriel sobre como a vida na pobreza era insustentável, comparando a vida com sua antiga rotina de férias luxuosas e reuniões confortáveis pelo Zoom. Para completar o desastre, a polícia apareceu para cobrar multas de estacionamento atrasadas, ameaçando rebocar o carro, o mesmo destino humilhante que Arj havia enfrentado várias vezes. Se sentindo encurralado, Jeff teve uma iluminação súbita. Sua coleção de relógios caríssimos ainda estava guardado no cofre da mansão. Naquela mesma noite, Arj estava dando uma festa gigantesca, apropriando-se descaradamente da comemoração de 40 anos de Jeff, como se fosse sua. Sabendo a combinação do cofre, Jeff decidiu que recuperaria os seus bens, já que tudo aquilo era seu por direito. Enquanto Jeff se infiltrava na casa, Gabriel, também presente na festa, ingeria
ingenuamente chocolates de cogumelo e começava a sentir os efeitos alucinógenos. A ironia do destino colocou Helena no mesmo evento, trabalhando como garçonete para pagar as contas, sem fazer ideia que o anfitrião era Arge. Até chegar lá, sob o efeito das substâncias, Gabriel contava sua história angelical para uma convidada aleatória que apenas ria, presumindo se tratar de uma elaboração muito bem encenada. No fim da noite, Arge e Helena conversaram. Ele pediu que ela ficasse, confessando que ela era a única pessoa ali com quem ele realmente queria estar. Eles dançaram e Helena admitiu que sentia que a luta pelo sindicato era uma perda de tempo, questionando como poderia enfrentar uma corporação gigante sem ter nada para barganhar. Ela confessou que também queria ir para Paris, mas que no fundo preferia estar lutando por pessoas mais humildes em vez de salvar a si mesmo. Assim que Arge adormeceu ali, Jeff viu sua oportunidade de agir. Ele localizou a arma que Arge lhe mostrara dias antes e avançou em direção ao cofre. No entanto, Arge estava apenas fingindo dormir e surpreendeu ele por trás, também armado. Em um confronto tenso, Arge zombou. Foi você que me ensinou a atirar primeiro e perguntar depois. Naquele instante, Jeff teve a confirmação terrível. A amnésia era uma farsa completa. Arge se lembrava de tudo. Assim, os gritos de briga atraíram Gabriel. Mais tarde, após Jeff ser tratado no hospital por ferimentos leves, ele confrontou Arge sobre a mentira. A resposta de Arge foi brutal e simples. A minha vida é difícil e a sua é fácil. Apesar da frieza, um incidente pareceu corroer Arge por dentro, e ele perguntou a Gabriel como poderiam finalmente reverter a troca. O anjo, contudo, explicou que a reversão não poderia acontecer daquela forma. O desejo de Arge não era motivado por uma valorização de sua própria vida, mas sim pelo sentimento de culpa em relação a Jeff. Até que Arge genuinamente quisesse voltar à sua vida normal, eles permaneceriam presos a essa situação. Frustrados com o impasse lógico, Arge sugeriu que fossem todos para a mansão. O trio improvável, Arge, Jeff e Gabriel, acabou relaxando juntos, usando a sauna, praticando mergulho gelado de Jeff e nadando na piscina. Foi nesse momento de calmaria que Marta, a supervisora celestial, apareceu para Gabriel. Ela o repreendeu duramente, lembrando que sua missão original era ridiculamente fácil, evitar distrações ao volante, e agora ele estava ali, um humano fumando, reduzido, lavando pratos. Gabriel, desesperado, implorou por sua ajuda, perguntando como poderia mostrar esperança a Arge. Marta, então, ofereceu um conselho enigmático, mas profundo. Às vezes, uma alma perdida não precisa de um anjo, apenas de outra pessoa. Inspirados por aquela interação, os três foram comer tacos e, por acaso, encontraram Helena. Ela parecia revitalizada e determinada a retornar à luta pelo sindicato, agora com a compreensão de que seria uma batalha longa e contínua. O grupo todo decidiu ir dançar. Mais tarde, naquela noite, Arge encontrou Gabriel do lado de fora, parecendo profundamente triste. O ex-anjo confessou seu fracasso absoluto, admitindo que estava pronto para desistir, exatamente como Arge estava prestes a fazer no início do filme. Numa inversão completa de papéis, foi Arge quem teve que motivar o ser celestial. Você não pode desistir, ele disse. Você é o meu anjo, Gabriel rebateu, acusando Arge de ainda preferir a mansão à sua própria vida miserável. Foi então que Arge finalmente se abriu. Ele explicou que nunca desejou a opulência e os milhões, apenas uma vida ligeiramente confortável, e o que o aterrorizava era a ideia de voltar para o zero absoluto, sem carro, sem emprego, sem dignidade. Gabriel confessou que também sentiu um medo profundo ao se tornar humano, mas que, apesar de todas as dificuldades, ele havia aprendido a amar a experiência, a dança e até mesmo a companhia de Jeff e do próprio Arge. O anjo explicou que, se a troca fosse feita, eles nunca mais poderiam se ver. Arge, emocionado, rejeitou a ideia de que merecia um anjo melhor. Não, você é o meu anjo.
Eu não sou Jeff, eu sou Arj. E naquele momento, ele finalmente aceitou sua identidade e declarou que, mesmo que as coisas não estivessem bem, ele queria continuar tentando e ver até onde sua própria vida levaria ele. O desejo sincero e a aceitação de Arj finalmente permitiram que a troca fosse revertida. Ele se viu instantaneamente de volta à sua antiga vida, sendo confrontado imediatamente com a dura realidade de seu carro sendo rebocado. Jeff, por sua vez, acordou em sua mansão, mas encontrou o aviso de reboque de Arj em sua mesa. Num gesto de mútua transformação, Jeff foi até o pátio e pagou todas as multas de Arj antes que ele chegasse. Arj também deu um passo crucial em direção à honestidade, ligou para o pai e confessou toda a verdade sobre suas dificuldades. O pai foi surpreendentemente compreensível e, para aliviar a tensão, contou que o parente bem-sucedido que havia começado a trabalhar numa corporativa, na verdade, estava com sérios problemas fiscais, o que arrancou um raro sorriso de Arj. Jeff, profundamente mudado pela experiência, começou a usar sua vasta influência corporativa para o bem, exigindo que suas empresas melhorassem os salários para os entregadores e o fim das entregas por robô. Arj, embora tenha aceito brevemente o emprego de empregador, logo o largou, inspirando outros a fazerem o mesmo, e finalmente começou a procurar ativamente por vagas como editor de documentários. Sua relação com Helena também floresceu. Numa cena final, Arj deixa um taco em um banco, em homenagem ao seu amigo anjo, e logo depois, Gabriel, já com suas asas, aparece e pega o taco. Fala pessoal, curtiu o filme de hoje? Se sim, eu te recomendo assistir a esse outro filme que eu estou deixando aqui na sua tela. Ou dê uma olhada nessa playlist aqui, também tem muita coisa legal aqui. E também... Não esquece de dar o like e seguir o canal.